O estudo da ancestralidade africana é fundamental para compreendermos a nossa história e identidade enquanto povo brasileiro. O livro Um Rio Chamado Atlântico, escrito pelo renomado autor Alberto da Costa e Silva, é uma obra que traz um profundo mergulho nesse tema. Através da análise da história do continente africano e das conexões entre África e Brasil ao longo dos séculos, o autor nos apresenta uma rica perspectiva sobre as nossas raízes e as contribuições da cultura africana para a formação da identidade brasileira. Além disso, Um Rio Chamado Atlântico é um audiobook que traz uma linguagem acessível e envolvente, o que o torna prazerosa e enriquecedora. Com ele, é possível ampliar nossos horizontes e reconhecer a importação. Início do segundo capítulo. Na margem de lá. Na margem de lá. Uma visita ao Museu de Lagos. Visito pela segunda vez o Museu de Lagos. Revejo peças que nosso preconceito chamaria de clássicas, limitadas por regras tão ferozes, que lhes dão a grandeza de não nascerem do arbítrio ou do sonho de um só homem. Não são autobiografias. Não foram feitas para exprimir passageira dor. Fica o museu ao fundo de um jardim tropical. É um prédio pequeno e moderno, sem nada que lembre a ondulação e a maciez características da arquitetura tradicional urbana, tão rica em invenção e ritmo. Rígido e frio, é todo o contrário dos pequenos templos muçulmanos de Loren, com paredes retalhadas por leves formas geométricas, das quais estão, contudo, ausentes a precisão e a rispidez. Nessas mesquitas, as venezianas abrem-se no próprio barro das paredes. São triângulos, retângulos e losangos, em que as linhas que seriam retas evitam a seta e o chuço e buscam o macio. Pórticos dentados, pequenas ou largas aberturas, janelas cujo vazio é interrompido por rústicos cilindros e falsas esferas de argila. Todos os ângulos possuem a vocação displicente das curvas, para que nada lembre um fio de lâmina e tudo ondule entre dengo e serenidade. A precisão da geometria rende-se a outro ritmo e há uma leveza quase luminosa nas paredes de barro rendilhado, que fazem o prédio respirar e lhe dão sombra e frescura. A primeira vez em que entrei no Museu de Lagos foi no dia seguinte ao da independência da Nigéria, em outubro de 1960. Agora, alguns meses depois, este esguio bronze, como uma folha de bananeira, sonhado por Ben Evonvu que salta da fachada do edifício, parece-me uma tarde repetida. Ver estas imagens, aqui, embora no desamparo de figuras de um museu, comove. É preciso chegar diante delas sem pensar em Derain, Vlaminck ou Picasso. Sem recordar o que lhes devemos, o que pusemos nelas. Sem incluir esses bronzes, terracotas e madeiras, pelo menos por enquanto, na tradição, ou revolução, de outra província cultural do mundo. Limpa os olhos de toda uma ideologia da civilização, da qual participam igualmente Santo Tomás, Gibbon, Darwin, Taylor, Morgan, Marx, Engels, Burckhardt e Nietzsche, e que bem se traduz na recusa impertinente e obstinada de Hegel de colocar a América na história. E escrevo com remorso essa história com maiúscula, invenção de um método que, em nome de um passado, negou outros passados. Esse drama de incompreensão e orgulho fez sempre, aliás, a fecunda vitória dos bárbaros. Não imaginaram eles, ao chegar à África, que sua descoberta do mundo e de um novo tipo de parasitismo internacional era o continuar de um destino de criadores de idades médias. Assim como, senhores dos destroços do Império Romano, não vaticinaram os renascimentos greco-latinos, julgam, agora, dos Urais ao rosto português, que o futuro se organiza pelo esquema de seus sonhos. No entanto, a África não era apenas geografia, quando viu europeus pela primeira vez. A história africana não começa com eles, mas, sim, a lenda que criaram, nem se move necessariamente num sentido europeu. Aprender com os invasores o uso das máquinas, e como erradicar a fome e as doenças, e reduzir o calor ou o frio, não implica aderir, sem análise e reinterpretação, a seus modos de vida e rejeitar um passado que, embora pela Europa, e no seu interesse, refutado, é diariamente redescoberto para a memória criadora. Ontem, o filósofo negava a qualidade de histórica à experiência americana, pela incapacidade de compreender a mais original de suas criações políticas, o federalismo. O tempo que desde então se escoou não impediu que o europeu continuasse a classificar os outros homens e a esquematizar as direções da história pela sua escala de desejos. As aproximações que sou tentado a fazer entre as imagens de pedra românicas e estes gêmeos e begis urbanos, de olhos fixos no mistério e todo o corpo retesado em quase móvel concentração, não implicam, portanto, julgamento.
Escrevo este período para não ser cúmplice da mesma perversa traição que faz da palavra europeu necessário elogio. Ter nível europeu é uma frase, para mim, que não significa nada. A nossa arquiavó, que erguia a beleza do barro marajoara, está mais distante da desarte realista europeia do que a lebre lunar, que mata a fome do Buda, da lebre comum. Passo a mão nestas portas lavradas, em guerreiros, felinos, homens alcançando o alto dos coqueiros, mulheres com potes à cabeça. Ausculto esses longos tambores cravejados de cavaleiros e infantes, de mães amamentando, de lagartos, tartarugas e palmeiras. Sinto a força enorme da beleza que nasce de um ritual coletivo, diante dessas peças que, em seus dias, adornaram passos sobais e viram passar por elas reis de trajes coloridos, com seus passos de deuses. Não encontro aqui nenhum pilar exuberantemente coberto por placas de metal em relevo, como os que existiam no antigo palácio do Obá de Benim. Mas bastam estas poucas imagens em bronze, fique a palavra útil, embora sejam em sua quase totalidade moldadas numa liga de cobre, zinco e chumbo, para não só me assombrar, mas também devolver-me a visão do palácio destruído. Apesar do impacto dos métodos de produção europeus, as confrarias de escultores continuam vivas no Benim. As mudanças na estrutura social retiraram das corporações de artistas a função de protetores da glória dos reis e o mecenato do Obá, naturais numa civilização em que a arte era fator permanente de coesão social, e não objeto de horas de lazer. Presença na vida, em vez de distração da vida. Hoje, essas confrarias dedicam-se a fundir o bronze para atender à demanda dos turistas. Muitos de seus membros delas se afastam e vão buscar profissões afins nas indústrias nascentes. Mas as lojas ainda fazem belas placas de bronze. Conheço, por reproduções fotográficas, a encomendada pelo Bazinco II, para comemorar o sacrifício de um elefante. Noutra, ainda mais recente, vemos o mesmo rei, ao lado do chefe Volovo, a ser cumprimentado pela rainha Elizabeth II. Volto-me para alguns exemplares maravilhosos de antigos relevos de bronze. Eis o Obá do Benim, de narinas afogueadas e olhar feroz, cercado de fâmulos. Ali, acrobatas exercitam-se em árvores. Aqui, soldados portugueses, de narizes compridos e a empunhar arcabuzes, mostram a cota malhada, as pistolas à cinta, os capacetes alongados. Roupas, colares, armas, folhas e troncos de árvores, peles de bicho, chão, espaço e céu, tudo é transcrito num bronze extremamente trabalhado, como se possuísse um sol interior. O metal acolheu a docilidade do barro, e assim nasceram esses vasos de formas de animais, ou recobertos por figuras ferozes, lagartos, felinos a devorar homens, abutres a bicar cabeças decepadas. Os grandes momentos dessa arte refinada e viva são, além das placas comemorativas, as estátuas de cavaleiros, os leopardos imóveis, as cabeças de obás e de rainhas-mães, estes galos cujo realismo das penas é partido por uma invenção prodigiosa de texturas e contrastes. Na arte do Benim, na qual o bronze parece trabalhado em biuro, há aquela assíria leonidade. Seus guerreiros sabem a sangue e a grandeza. E, ao lado dela, tornam-se ainda mais serenas as terracotas de fé ou suas imponentes cabeças de bronze escarificadas. A simulação da realidade, que é o problema que procura responder a escultura de fé, separa-a, de certo modo, das outras criações africanas, embora sobrem em seu possível herdeiro, o Benim, impiedades desse naturalismo. O que desconcerta é encontrar tanta semelhança entre os achados que começam em Frobenius. O estilo idêntico de todas essas cabeças realistas, a de Lajava, o usurpador, a de Obalufon II, as dos altos dignitários e moças suaves, encontradas em Vumonige e Vinrim, e gerou vãs teorias sobre a origem e o caminho de um escultor, ou de uma escola de escultores, e infindáveis hipóteses sobre o que era a verdade diária para um certo grupo de homens que obedecia à vontade do Oni. Mas, se buscamos raízes, aqui estão as cerâmicas de Enoch. Entre 500 a.C. e 200 d.C., foram esculpidas essas cabeças de homens e mulheres de rostos triangulares, narinas muito abertas e expressão concentrada. Passo por máscaras dos ibos e bibios, que serviram de veículo para visitas de antepassados, por potes cerimoniais, vasos e cornucópias de Igbovu. É humano o olhar desta cabeça de carneiro, arrancada de um altar do culto dos ancestrais, em ovo. Detenho-me diante dos postes esculpidos e das estátuas de madeira iorubanas. Raríssimas vezes a arte aproximou-se tanto do espírito como nesta escultura religiosa densa e provocante. É a noite escura este cerrado esplendor das forças do mundo,
comprimidas todas nestes homens de complicados ornatos, montados em sonhos de cavalos, nestas mães com crianças pendendo de seios alongados, nestas mulheres com potes nas mãos e filhos às costas, nestes povoadores dos altares de orixás. Há uma fúria de vida nestas imagens de móvel inércia, que sintetizam uma cultura em que o sagrado e o profano não se distinguem e na qual todos os minutos e todos os atos parecem ter o caráter de prece. Nas imagens iorubanas existe permanente e intensa concentração mística. Nelas não se percebe qualquer toque de dor ou de alegria. Estão à espera de ser grávidas de um Deus. Muero porque não muero. Ainda se fazem imagens como estas entre os iorubais. Esculpir, para eles, não é tentar vencer a eternidade para um nome ou uma obra. Isso é um jogo inútil e pobre. Fazer imagens é superar a falácia da eternidade e construir uma parte da vida, um ser presente. Está aqui a escultura, pronta para ser pintada nos dias de festa, para receber um turbante de pano colorido e colares de contas. No Festival das Imagens, será colocada no meio das outras, e as crianças brincarão entre elas. São esculturas úteis, amigas e sagradas. Mas, se os cupins as consomem ou se alguém as parte, os nagos as substituem por outras, com naturalidade e sem lástima. Foram feitas, como os homens, para morrer. Nas estátuas iorubanas, o verdadeiro destino da arte se cumpriu. Libertaram-se inteiramente do Criador e são de todos. Por isso, ao ver os olhos ardentes desses paus humanizados, com que se responde ao mundo de forma ativa e participante, recordo o diagnóstico de Erich Fromm, em The Sunny Society, sobre o orgulhoso mundo europeu e sua supersticiosa erudição. Das conclusões desse ensaio faz parte a afirmativa de que uma aldeia onde ainda existam festas de verdade e expressões artísticas exercidas e fruídas por todos, em comum, lado a lado com o analfabetismo absoluto, é mais avançada, culturalmente, do que as nossas cidades de leitores de jornal e ouvintes de rádio. 1961. Os sobrados brasileiros de Lagos. Quem visita a capital nigeriana e passa pelas ruas Tokumbo, Bangozi e Igbozere ainda pode ver os sobrados. Muitos, alguns dos mais belos, como o de Joaquim Branco, sobrevivem apenas na memória das fotografias, pois foram demolidos e cederam lugar aos altos e modernos edifícios de Lagos. Os que restaram, porém, no Brazilian Quarter, são idênticos às chamadas casas coloniais brasileiras ou, na maioria dos casos, aos prédios neoclássicos do Império. Esse tipo de arquitetura foi introduzido na Nigéria pelos Hausás e Yorubais que, tendo vivido no Brasil, como escravos ou libertos, regressaram posteriormente à África, sobretudo durante o século XIX. Nos 200 anos anteriores, já alguns deles haviam retornado à costa ocidental africana, para se dedicarem principalmente ao tráfico negreiro. Em Lagos, os primeiros grandes grupos chegaram após as revoluções muçulmanas da Bahia, cujos participantes foram, alguns, deportados do Brasil para a África. Durante todo o 900, a eles se uniram numerosos ex-escravos, que regressaram por vontade própria. Na costa da África, a experiência brasileira os uniu. Formaram suas comunidades e se conservaram fiéis, em grande parte, ao sistema de vida aprendido no Brasil. Por isso, construíram suas casas ao modo brasileiro. E ergueram suas igrejas e mesquitas no mesmo estilo. Só o olhar avisado distinguirá a fachada da Mesquita Central de Lagos, construída segundo os planos do mestre de obras brasileiro João Batista da Costa, de uma igreja jesuítica. As mais antigas mesquitas de Lagos foram erguidas por muçulmanos brasileiros. Por gente que se chamava Souza, Cardoso, Campos, Matos, Silva ou Barbosa. Numa delas, modesta, mais parecendo uma loja comum e antiga da Rua Major Facundo, em Fortaleza, ou da Rua das Marrecas, no Rio de Janeiro, estão escritas em azul sobre o muro amarelo estas palavras, em Brasília Mosque. Muitos dos ex-escravos já voltaram do Brasil com algum dinheiro. Outros enriqueceram na Nigéria, com o próspero comércio existente entre as duas costas do Atlântico e que foi aniquilado pelo virtual isolamento que a colonização europeia impôs à África. E houve quem fizesse fortuna, graças às aptidões profissionais que havia adquirido no Brasil. Ou aos conhecimentos que dele trouxe, como o famoso proprietário da Waterhouse, a Casa da Água, que instalou uma bomba manual para tirar o líquido de um poço e, assim, abastecer, mediante retribuição, a vizinhança. Outros ex-escravos formaram a base do setor de serviços de Lagos, durante a dominação inglesa. Foram padeiros, alfaiates, mestres de obras, carpinteiros, pequenos funcionários públicos, modistas,
cozinheiras e criadas, a serviço dos britânicos. Ricos, remediados e pobres, eram conhecidos como brasileiros, e brasileiros se chamam, até hoje, seus descendentes. Entre eles, só alguns velhos ainda falam português. Não foram poucos os ex-escravos e seus filhos que fizeram viagens entre a Bahia e a Nigéria, por motivos religiosos ou comerciais, ou, ainda, para rever parentes, amigos e a terra onde haviam nascido ou vivido. Nos primeiros dias do século XX, por exemplo, Nina Rodrigues fez traduzir cantos de candomblé por Lourenço Cardoso, natural de Lagos, onde era professor, comerciante e comissionista. Lourenço Cardoso estava em Salvador em comércio de produtos africanos e morava em Lagos, na rua Bangose. Essas constantes viagens contribuíram para avivar na Bahia a marcante presença nigeriana e, na Nigéria, a influência brasileira. O fenômeno não foi apenas nigeriano. Também os brasileiros do Togo e do Daomé construíram sobrados neoclássicos, e até hoje comem cocadas, muquecas de peixe com pirão de farinha de mandioca, cozido, feijão de leite, feitos à maneira do Brasil. Em Porto Novo dança-se borrinhão, a borrinha ou bumba meu boi brasileiros, com versos em português, conservados pela tradição oral. E ali se celebra a festa do Senhor do Bonfim, no mesmo dia que em Salvador. O Libeyer II considera a escultura em cimento, que floresce entre os Yorubais e os Ibibios, a mais importante das novas formas de arte da Nigéria. E salienta que ela deriva das figuras de gesso que ornam as casas em estilo brasileiro. A arquitetura brasileira continuou viva, na primeira metade do século XX, na Nigéria. A burguesia em ascensão elegeu esse modelo de casa como símbolo de riqueza e poder. Sobrados em tijolo, ou adobe revestido com cimento, espalham-se por todo o sudoeste do país. Ao viajar-se, por exemplo, entre Lagos e Bada, vêem-se dezenas deles, com sacadas de ferro retorcido, venezianas, molduras das janelas salientes, portas de almofada. Faltam, nessas casas relativamente novas, os azulejos e as telhas, comuns, pelo que sabemos, nos prédios antigos de Lagos. Nos velhos sobrados que ainda estão de pé, reencontramos as fachadas louçadas, os vasos de gesso nas orlas dos telhados, as sacadas torneadas de cimento, os florões barrocos, todos os elementos que participam do sobrado português adaptado à vida brasileira. Atualmente, a cobertura das casas, mesmo a dos sobradões de Lagos, é quase sempre de folhas de zinco ou de asbesto. Os prédios antigos de Lagos ostentavam jarras, pinhas, águias e leões de gesso ou louça importados do Brasil, e que deviam constituir um dos itens do comércio entre aquela cidade e a Bahia, durante o século XIX. Numa visita que fiz, na Bangose Street, a uma velha casa brasileira, pude observar o forro do teto e o assoalho, idênticos aos dos sobrados do Nordeste. A própria disposição dos cômodos era-me familiar. A escada de madeira torneada, com sua leve curva, levando do rés do chão ao primeiro pavimento, poderia ser a de uma casa antiga do Rio de Janeiro. O assoalho, de longas tábuas, estava raspado e lavado, como se fazia em Fortaleza, na minha infância. O estilo brasileiro marcou profundamente a arquitetura nigeriana. Algumas mesquitas, e não só a dos brasileiros, mas também outras, como a de Oxogbo, foram construídas segundo as suas regras. Esta última incorpora reminiscências árabes e de igrejas europeias ao sobrado brasileiro. Notam-se, em alguns prédios novos, reinterpretações nigerianas da casa brasileira. A natureza dos materiais que passaram a utilizar tornou pesados e irregulares os encaixes das janelas. As fasquias de madeira das venezianas são mais grossas. No parapeito das sacadas empoleiram-se pequenas esculturas de cimento. Nas paredes dos prédios mais refinados, como os palácios de Akure, Ado Ekiti e Kerry, surgem incisões com desenhos abstratos tradicionais africanos e estilizações de animais, de cobras, sobretudo, bem como imagens em relevo de soldados, lagartos, macacos, cágados, palmeiras, rifles e sabres. É curioso notar-se, em casas quase sempre cobertas de zinco, a persistência das calhas para colher a água da chuva. Tomam-se também banhos de bica. Nas construções novas, vêem-se, no alto das fachadas, vigorosas esculturas de cimento em elefantes, cavaleiros, ríspidos macacos, dramáticos leões de juba se alongar até o meio do corpo e dentes pontiagudos. Eis a descendência das ninfas, águias e leões, tão comuns nos sobrados urbanos e nas casas grandes do Império Brasileiro.
1961 que os sobrados brasileiros de Lagos Wem visita a capital nigeriana e passa pelas ruas Tokumbo, Bangozi e Igbozere ainda pode ver os sobrados. Muitos, alguns dos mais belos, como o de Joaquim Branco, sobrevivem apenas na memória das fotografias, pois foram demolidos e cederam lugar aos altos e modernos edifícios de Lagos. Os que restaram, porém, no Brazilian Quarter, são idênticos às chamadas casas coloniais brasileiras. Ou, na maioria dos casos, aos prédios neoclássicos do Império. Esse tipo de arquitetura foi introduzido na Nigéria pelos Hausás e Yorubais que, tendo vivido no Brasil, como escravos ou libertos, regressaram posteriormente à África, sobretudo durante o século XIX. Nos 200 anos anteriores, já alguns deles haviam retornado à costa ocidental africana, para se dedicarem principalmente ao tráfico negreiro. Em Lagos, os primeiros grandes grupos chegaram após as revoluções muçulmanas da Bahia, cujos participantes foram, alguns, deportados do Brasil para a África. Durante todo o 900, a eles se uniram numerosos ex-escravos, que regressaram por vontade própria. Na costa da África, a experiência brasileira os uniu. Formaram suas comunidades e se conservaram fiéis, em grande parte, ao sistema de vida aprendido no Brasil. Por isso, construíram suas casas ao modo brasileiro. E ergueram suas igrejas e mesquitas no mesmo estilo. Só o olhar avisado distinguirá a fachada da Mesquita Central de Lagos, construída segundo os planos do mestre de obras brasileiro João Batista da Costa, de uma igreja jesuítica. As mais antigas mesquitas de Lagos foram erguidas por muçulmanos brasileiros. Por gente que se chamava Souza, Cardoso, Campos, Matos, Silva ou Barbosa. Numa delas, modesta, mais parecendo uma loja comum e antiga da Rua Major Facundo, em Fortaleza, ou da Rua das Marrecas, no Rio de Janeiro, estão escritas em azul sobre um muro amarelo estas palavras, Brasília Mosque. Muitos dos ex-escravos já voltaram do Brasil com algum dinheiro. Outros enriqueceram na Nigéria, com o próspero comércio existente entre as duas costas do Atlântico e que foi aniquilado pelo virtual isolamento que a colonização europeia impôs à África. E houve quem fizesse fortuna, graças às aptidões profissionais que havia adquirido no Brasil. Ou aos conhecimentos que dele trouxe, como o famoso proprietário da Waterhouse, a Casa da Água, que instalou uma bomba manual para tirar o líquido de um poço e, assim, abastecer, mediante retribuição, a vizinhança. Outros ex-escravos formaram a base do setor de serviços de Lagos, durante a dominação inglesa. Foram padeiros, alfaiates, mestres de obras, carpinteiros, pequenos funcionários públicos, modistas, cozinheiras e criadas, a serviço dos britânicos. Ricos, remediados e pobres, eram conhecidos como brasileiros, e brasileiros se chamam, até hoje, seus descendentes. Entre eles, só alguns velhos ainda falam português. Não foram poucos os ex-escravos e seus filhos que fizeram viagens entre a Bahia e a Nigéria, por motivos religiosos ou comerciais, ou, ainda, para rever parentes, amigos e a terra onde haviam nascido ou vivido. Nos primeiros dias do século XX, por exemplo, Nina Rodrigues fez traduzir cantos de candomblé por Lourenço Cardoso, natural de Lagos, onde era professor, comerciante e comissionista. Lourenço Cardoso estava em Salvador em comércio de produtos africanos e morava em Lagos, na rua Bangozi. Essas constantes viagens contribuíram para avivar na Bahia a marcante presença nigeriana e, na Nigéria, a influência brasileira. O fenômeno não foi apenas nigeriano. Também os brasileiros do Togo e do Daomé construíram sobrados neoclássicos, e até hoje comem cocadas, muquecas de peixe com pirão de farinha de mandioca, cozido, feijão de leite, feitos à maneira do Brasil. Em Porto Novo dança-se borrinhão, a borrinha ou bumba meu boi brasileiros, com versos em português, conservados pela tradição oral. E ali se celebra a festa do Senhor do Bonfim, no mesmo dia que em Salvador. O Libeyer II considera a escultura em cimento, que floresce entre os Yorubais e os Ibibios, a mais importante das novas formas de arte da Nigéria. E salienta que ela deriva das figuras de gesso que ornam as casas em estilo brasileiro. A arquitetura brasileira continuou viva, na primeira metade do século XX, na Nigéria. A burguesia em ascensão elegeu esse modelo de casa como símbolo de riqueza e poder. Sobrados em tijolo, ou adobe revestido com cimento, espalham-se por todo o sudoeste do país. Ao viajar-se, por exemplo, entre Lagos e Bada, vêem-se dezenas deles, com sacadas de ferro retorcido, venezianas, molduras das janelas salientes, portas de almofada.
Faltam, nessas casas relativamente novas, os azulejos e as telhas, comuns, pelo que sabemos, nos prédios antigos de Lagos. Nos velhos sobrados que ainda estão de pé, reencontramos as fachadas louçadas, os vasos de gesso nas orlas dos telhados, as sacadas torneadas de cimento, os florões barrocos, todos os elementos que participam do sobrado português adaptado à vida brasileira. Atualmente, a cobertura das casas, mesmo a dos sobradões de Lagos, é quase sempre de folhas de zinco ou de asbesto. Os prédios antigos de Lagos ostentavam jarras, pinhas, águias e leões de gesso ou louça importados do Brasil, e que deviam constituir um dos itens do comércio entre aquela cidade e a Bahia, durante o século XIX. Numa visita que fiz, na Bangos Street, a uma velha casa brasileira, pude observar o forro do teto e o assoalho, idênticos aos dos sobrados do Nordeste. A própria disposição dos cômodos era-me familiar. A escada de madeira torneada, com sua leve curva, levando do rés do chão ao primeiro pavimento, poderia ser a de uma casa antiga do Rio de Janeiro. O assoalho, de longas tábuas, estava raspado e lavado, como se fazia em Fortaleza, na minha infância. O estilo brasileiro marcou profundamente a arquitetura nigeriana. Algumas mesquitas, e não só a dos brasileiros, mas também outras, como a de Oxogbo, foram construídas segundo as suas regras. Esta última incorpora reminiscências árabes e de igrejas europeias ao sobrado brasileiro. Notam-se, em alguns prédios novos, reinterpretações nigerianas da casa brasileira. A natureza dos materiais que passaram a utilizar tornou pesados e irregulares os encaixes das janelas. As fasquias de madeira das venezianas são mais grossas. No parapeito das sacadas empoleiram-se pequenas esculturas de cimento. Nas paredes dos prédios mais refinados, como os palácios de Akure, Ado Ekiti e Kerry, surgem incisões com desenhos abstratos tradicionais africanos e estilizações de animais, de cobras, sobretudo, bem como imagens em relevo de soldados, lagartos, macacos, cágados, palmeiras, rifles e sabres. É curioso notar-se, em casas quase sempre cobertas de zinco, a persistência das calhas para colher a água da chuva. Tomam-se também banhos de bica. Nas construções novas, vêem-se, no alto das fachadas, vigorosas esculturas de cimento em elefantes, cavaleiros, ríspidos macacos, dramáticos leões de juba se alongar até o meio do corpo e dentes pontiagudos. Eis a descendência das ninfas, águias e leões, tão comuns nos sobrados urbanos e nas casas grandes do Império Brasileiro. 1961